Alexandre de Moraes terminou o processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes do mesmo jeito que começou. Um processo totalmente ilegal terminou com uma ilegalidade. O Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado do processo e imediatamente o início do cumprimento da pena do Bolsonaro na própria Polícia Federal, na sala em que ele já está detido lá na Polícia Federal, lá em Brasília, né? O Bolsonaro tinha desistido, a defesa do Bolsonaro desistiu de apresentar segundos embargos de declaração. Embargo de declaração era um dos recursos que ele tinha direito, mas ele tinha direito a um outro recurso também, que é o embargo infringente. Ele tinha 10 dias para apresentar o recurso de embargos infringentes e a defesa planejava apresentar esse recurso até a sexta-feira. No entanto, o Alexandre de Moraes, né, mais uma ilegalidade, mais um descumprimento da lei, decidiu que, que não é possível embargos infringentes porque é só com 2 juízes. Sendo que, se você lê aqui no Código Penal como é que é, aqui ó, quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes. Ou seja, se não for unânime, já admite o embargo. Mas tem regra, não sei o que lá, mas a lei não tem regra nenhuma, a lei está dizendo que é uma coisa, né? Enfim, mais um absurdo aqui do caso do Bolsonaro, só mais um absurdo nessa história toda. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Colegial Libertária. Eu era de direita, agora sou libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a notícia é essa. Acabou de sair essa notícia aqui que o Moraes declarou encerrado o processo do Bolsonaro. Em termos técnicos, ele decretou o trânsito em julgado do processo, né? Ou seja, acabou o processo, não tem mais o que recorrer. E ele deve começar agora a cumprir a pena por tentativa do golpe lá, o golpe maravilhoso do Alexandre de Moraes que eles inventaram do nada lá, que não tem nenhuma prova contra o Bolsonaro disso, né? Então aqui, a decisão significa que não há mais recursos possíveis para questionar a condenação. E de fato, olha só, primeiro que ainda havia o prazo de embargo de declaração, tá? O recurso de embargo de declaração funciona da seguinte maneira. Se tem alguma coisa na decisão que não está clara, que precisa de tem uma contradição, alguma coisa que não está clara na decisão, você pode apresentar um embargo de declaração. Esse tipo de decisão, esse tipo de recurso, tipicamente não muda a decisão, mas pode esclarecer alguma coisa e pode mudar também, tá? Em tese não muda. Mas, por exemplo, quer ver um caso? O Gilmar Mendes mudou o entendimento dele sobre a questão do imposto sindical, da contribuição para o imposto, né, contribuição para sindicato. Lembra dessa história? Que o Gilmar Mendes voltou atrás, né? Ele já tinha decidido contra, que era inconstitucional essa contribuição sindical, ele voltou atrás no embargo de declaração, né? É errado isso, não deveria, mas enfim, né, é um recurso e ele acabou mudando a ideia, mudando a decisão dele, né? Agora, a questão toda é que, de fato, o Bolsonaro decidiu não apresentar segundos embargos. O que é segundo embargo? Beleza, você apresentou um embargo de declaração sobre a decisão do juiz, né? Aí a decisão do STF foi, não acatamos o seu embargo, não tem nenhuma dúvida, não sei o que lá. Você apresenta um segundo embargo falando que essa decisão também não foi clara, tem também inconsistência nessa outra decisão que você tomou. Então, em tese, você pode até ir apresentando embargo de declaração infinitamente. Evidentemente, chega uma hora que o pessoal chega a conclusão que você está fazendo embargo protelatório e não aceita mais os seus embargos, né? Mas, em tese, ele poderia apresentar ainda segundos embargos de declaração, né? O embargo de declaração sobre o embargo de declaração. Mas, eles decidiram não fazer isso. De qualquer forma, aqui ó, Bolsonaro não apresenta novos recursos, mas aqui ó, a defesa de Bolsonaro deve apresentar embargos infringentes até sexta-feira. O que é embargos infringentes? Como a gente falou aqui ó, em decisão não unânime. Se não for unânime, se tiver um voto em contrário contra o réu, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade. Ou seja, o embargo infringente é justamente ao contrário dos embargos declaratórios, que devem ser apresentados em até 5 dias, os embargos infringentes devem ser apresentados até 10 dias. Então havia o prazo até sexta-feira para a defesa apresentar esses embargos esses embargos infringentes, né? E, no entanto, o Alexandre de Moraes diz que não, que já certificou o trânsito em julgado do caso, ou seja, é aquilo que a gente fala, né? Esse processo não tem nada de jurídico, não está obedecendo nenhum critério legal, ninguém se importa com nada, o objetivo é unicamente político, de punir Bolsonaro e dizer que não, que está transitado em julgado, está preso e pronto, e agora eles esperam que agora a sociedade vai virar e falar, ai, tá vendo, então realmente o Bolsonaro já era, acabou o Bolsonaro, vamos escolher alguém do centrão agora, vamos escolher alguém aí que não seja radical e não sei o que lá, e esse pessoal não está percebendo o que está acontecendo, né? Enfim, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Não é o caso, tá? Por quê? Porque o desacordo do Fux foi total com os outros ministros, então o Bolsonaro poderia apresentar embargos infringentes questionando tudo, absolutamente tudo no processo, porque o voto do Fux dá a ele esse direito. Então, aí eles vêm com a história de que existe uma jurisprudência no STF que diz que tem que ter 2 votos para poder ir o embargo infringente e coisa e tal. Mas, gente, a lei fala que basta não ser unânime. Se não for unânime, já cabe o embargo infringente, né? E, no mínimo, a defesa teria o direito de colocar esse embargo e aí a coisa ser questionada. Por que o Alexandre de Moraes não quis isso? Porque no momento que eles botassem o embargo infringente, e o Alexandre de Moraes negasse esse embargo, eles poderiam recorrer dessa decisão de negar o embargo, né? Porque é um absurdo. A lei diz claramente que basta não ser unânime, né? Então, o Alexandre de Moraes decidiu definir já o trânsito em julgado para não permitir mais nenhum embargo de jeito nenhum.
o que é um absurdo, porque, de novo, ele desrespeitou a lei mais uma vez. Evidentemente que essa decisão de trânsito em julgado pode ser questionada também. Mas, de novo, vai cair na primeira turma. Vocês acham que vai mudar alguma coisa? Pois é, esse é o grande problema dessa história, né? O STF se tornou o imperador sol aqui do Brasil, eles decidem o que vai acontecer, então não tem mais justiça no Brasil, não tem mais lei, não tem mais nada. E segue essa loucura agora, segue todo mundo nessa loucura, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que eu acho mais estranho é isso, a imprensa tratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, o Alexandre de Moraes, ele decidiu o trânsito em julgado. Geralmente, quando você tem o prazo para a defesa apresentar embargos de declaração, era ontem, beleza. Então hoje já venceu esse prazo. Em tese, embargo de declaração, se caísse hoje, já seria intempestivo, né? Mas tipicamente, até nesses casos, em processos normais, em processos reais, né, existem alguns dias que o pessoal fica ali, porque de repente o cara bota alguma condição, bota algum questionamento e coisa e tal, ainda dá para fazer algum recurso, né? Então, raramente você tem essa decretação do trânsito em julgado assim tão rapidamente num processo. Isso é uma coisa totalmente etérea, isso não existe na prática na justiça penal brasileira, né? No entanto, é o que a gente está vendo nesse caso, né? Ele também decretou o trânsito em julgado do caso do Anderson Torres e do Alexandre Ramagem. E muito provavelmente porque ele quer pedir a extradição do Ramagem lá dos Estados Unidos. Eu não acredito que ele vai conseguir. Segundo disse o Ramagem, a gente falou isso num vídeo ontem, ele já está combinado com o governo americano, já tem proteção do governo americano, então não deve conseguir isso. De qualquer forma, essa deve ser o interesse do Alexandre de Moraes nessa história, né? O Bolsonaro, de fato, abriu mão dos embargos de declaração mas ele tinha direito ainda aos embargos infringentes. E o Alexandre de Moraes simplesmente fechou a porta para ele, né? Muito triste, é uma pressa absurda que só deixa mais evidente ainda o caráter de perseguição, o caráter de exceção desse tribunal que não tem lógica nenhuma. Acham que vão matar o Bolsonaro, estão dando para ele uma arma política enorme de tornar ele vítima de uma injustiça clara como está acontecendo aqui. Muito triste. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.